Fala galera, Pai do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Natal. O Natal é um tema intrigante, um tema bom para se falar. E aí, é uma festa cristã? O cristão pode participar? É uma festa de família? É uma festa só de comércio? E aí, o que você acha? Nesse vídeo nós vamos estar explicando. E desde já quero te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho. Tá bom? Clica no sininho para você receber a notificação do vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e de outras pessoas também, tá bom? Compartilha mesmo. Nós vamos para a vinheta e logo depois a gente volta. Tá uma festa tão bonita, né? Reúne família, é tempo de cessar briga, tempo de fazer as pazes, né? né? Pelo menos uma vez no ano, né, a família se une em algum negócio, né? Para muita gente. Outros é um dia triste porque não tem a família, não tem os pais para passar. É um dia triste. Mas enfim, qual é a origem do Natal? Será que é o aniversário de Jesus? Será que é o dia do seu nascimento? É o dia que o Salvador veio no mundo? O que a Bíblia fala sobre isso? O Natal, galera, ele é uma festa pagã. Começou há muito tempo, não se tem a data certa, com o bisneto do nosso patriarca Noé, chamado Nimrod. Nimrod era filho de Cuxi com Semíramis. E ali, quando seu pai morre, ele se casa com a sua mãe e ele começa a governar. Porque foi exatamente a época que os povos estavam começando a crescer novamente após o dilúvio. E agora ele vai e reúne, porque o Criador, nosso Deus, mandou que se espalhasse pela terra e se multiplicasse. E ele, com medo de um novo dilúvio, querendo governar a terra, ele une os povos perto dele e começa a construir uma torre muito alta, chamada, como nós conhecemos, Torre de Babel. Mas quem quiser pesquisar na história, Zigurate. Então ele começa a construir na Torre de Babel, se torna um homem muito poderoso, a qual Gênesis vai dizer que ele se torna um poderoso caçador diante do Senhor. Só que no hebraico essa palavra quer dizer rebelde, rebelião. Então ele não está elogiando ele, né? Como se você não conhece, você vai ler a Bíblia, vai achar que aquilo é um elogio, só que não é um elogio. Aquilo ali Deus está dizendo através da sua palavra que ele foi um grande rebelde. Ele se rebeliou contra a vontade de Deus, que era que o homem se multiplicasse. Ele quis juntar o ser humano em um lugar só, criar um só culto centralizador, ele se tornou rei. E como ele criou uma torre altíssima, foi chamado Príncipe dos Céus. Né? Então ali ele começou uma religião. Só que ele morre. Umas traduções, né? Não vou dizer que é histórico, mas umas traduções dizem que o seu tio-avô, Jafé, filho de Noé, temendo ele cometer mais atrocidades contra Deus, vem e o mata. E qual a forma que ele o matou? Esquartejou o seu corpo inteiro e o espalhou. Semíramis, sua esposa e mãe, reúne as partes do seu corpo, só não consegue achar o seu órgão genital. Não consegue achar. E ele diz que ele não poderia voltar à vida porque faltava uma parte do seu corpo. E que ele foi tomar o seu lugar como Deus Sol. Olha aí já, primeira referência do Deus Sol. Se você... Não vou falar muito no profundo nesse vídeo agora, porque eu vou entrar numa série de deuses, né? Então eu vou estar explicando de cada povo. Mas se você ler no Antigo Egito, né? Também Sete, o irmão de Osíris, o despedaça e sua esposa e irmã Ísis vai cada despedaço e não consegue achar exatamente o seu órgão genital. Então ela ali invoca por magia e fica grávida do seu filho Horus. E ali eles brigam pelo poder, né? E ali Horus sai vencedor. Na história de Nimrod, ele morre, né? Ela tenta juntar o seu corpo, como uma tradução fala, não consegue seu órgão genital, e logo depois ela aparece grávida. Ela aparece grávida, só que o pai é desconhecido, porque o seu esposo estava morto. E aí começa a primeira menção na religião sobre espiritismo, que vai falar sobre reencarnação, que não é uma crença bíblica, não é uma crença de Deus, é uma crença pagã, mundana, diabólica. Ali ela disse que o filho que ela estava esperando seria a reencarnação de Nimrod, o Deus Sol. E quando ela tem a criança, ela dá-lhe o nome de Tamuz. Se você olhar em Ezequiel capítulo 8, você vai ver que no templo do Senhor ele estava adorando o Deus Sol, virado para o Oriente, orando para o Sol, clamando para o Sol, que ali era Tamuz,
o Deus Sol. Então nós vamos ver que primeira vez está formada a Sagrada Família. Você já escutou esse termo? Sagrada Família, o homem, a esposa e o filho, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Ali, logo se Tamuz foi para uma caça também, que era caçador igual ao pai, e ele morre. Dizem que um porco selvagem o matou. Mas no lugar onde ficou o seu corpo, um tronco apodrecido estava, e ali nasceu um pinheiro. E ali Semiramis, a primeira suma sacerdotisa, diz que aquele pinheiro é a reencarnação de Tamuz, que ele fica verde, sempre vivo, o ano inteiro, assim como o sol. Então, no ano de seu nascimento, no dia de seu nascimento, dia 25 de dezembro, é cortado o pinheiro e levado para as casas. As sacerdotisas, elas choram 40 dias e 40 noites pelo Tamuz, e ali eles enfeitam a árvore que nós conhecemos para nós como a árvore de Natal. Então, o primeiro símbolo aí que nós vamos ver também é pagão, a árvore de Natal. Então, eles enfeitam e dão presente uns aos outros de forma a comemorar o aniversário do Deus Sol, que também seria Tamuz, a reencarnação de Nimrod, segundo Semiramis, que se manteve no poder, e ali, como era mãe de um Deus, esposa de um Deus Sol, ela foi chamada a Rainha dos Céus. E se nós formos procurar pelas culturas, nós vamos ver Astarote, Star, Inanna, Ísis e outras muito mais, como chegou aos nossos dias, Maria, Rainha dos Céus. Não é um algo espiritual, não é bíblico, é pagão, é satânico, é diabólico. Então nós temos que tomar muito cuidado, que tudo tem algo por trás. Outro símbolo, isso aí foi a primeira parte de onde surgiu o Natal. Agora, outros símbolos, como por exemplo a guirlanda. A guirlanda que muita gente coloca na porta, né, para enfeitar, vai aparecer a imagem dela aí, né? Ela é tipo uma coroa. Antigamente, ela era usada como um símbolo até mesmo de promiscuidade sexual. Uma casa onde se teria orgia sexual em torno de um deus, para cultuar um deus, era colocada uma guirlanda. Já para os romanos era sinal de saúde. Para outros povos era um sinal que estava mandando entrar o espírito de Natal na sua casa, o espírito natalino. Em outras casas eram tidos como algo diferente, como oferenda a deuses, representação de Deus, como o Baco, né? O deus da bacanal, da orgia, era representado assim. Então a guirlanda também não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Ela é um símbolo pagão. Outra coisa interessante, que mudaram o nosso Natal. Não é mais, né, Jesus Cristo. Hoje em dia se fala sobre Papai Noel, né? E aqui nós vamos destruir o sonho de muita gente, né, irmão? Que acredita, de criança que ainda acredita, porque realmente é um sonho, não é um sonho, é um pesadelo, né? Porque Papai Noel, ele é uma junção, ele não sempre existiu, né? Primeiro personagem que junta para essa história acontecer é São Nicolau, o bispo de Mirra, né? Bem antes, quando logo Constantino ele legalizou, né, fundou a igreja juntamente com o Estado, uniu, né, esse bispo estava nessa época e foi chamado por ele, viveu nessa época, e ali dava muitos presentes. O Nicolau era uma pessoa muito bondosa, caridosa, ajudava as pessoas, e isso ficou. E quando ele se tornou santo, foi canonizado, isso ficou para a vida dele como alguém que dá presente. Então, no dia 6 de dezembro, que era o dia de São Nicolau, as pessoas davam presente umas às outras, principalmente as pessoas que viviam próximo ao mar, porque ele também era considerado um santo dos marinheiros, né? Mais à frente, também na Inglaterra, tinha o Father Christmas, né, que era um personagem que vai estar aí também. Ele era o espírito do Natal, o espírito de felicidade. Não tinha nada com criança, presente, não. Ele era o espírito da bebida, da alegria, da farra, da diversão. Ele era até um pouco gordo, né, como nós vemos a imagem do Papai Noel, porque ele representava a fome, a comilança de festa, a alegria de comer. Então se juntaram esses dois personagens. E juntando esses dois personagens, deu o nosso Santa Claus, né? O Papai Noel que nós conhecemos hoje, que foi idealizado em 1860, com a figura que é com a roupa vermelha, detalhes brancos, a barba grande,
né? O Papai Noel que visita o mundo inteiro, que é onipresente e visita todo mundo, né? Puxado pelo trenó e suas renas. Eu não vou entrar muito aqui em lendas, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque tem algumas lendas que dizem que eram lobisomens travestidos de renas, Papai Noel é um demônio. Isso aí eu não vou entrar muito profundo não, tá? Eu quero simplificar o vídeo para você entender a essência do que eu estou querendo dizer. Então, foi formado o Papai Noel. Em meados do século XVII, a Inglaterra estava sofrendo muitos conflitos religiosos, porque a Inglaterra tinha se tornado protestante, então eles queriam eliminar todo o símbolo católico, inclusive o São Nicolau, né? E o dia 6 de dezembro. Então eles se apegam muito à figura do Father Christmas, né? Porque não tem nada a ver com a Igreja Católica, e ali começam a mudar a data do dia 6 para o dia 25 de dezembro. Então começa a trocar presente nesse dia, sem querer o protestantismo ajudou muito mais a essa festa, embora hoje em dia muitas igrejas estão despertando e não estão cultuando mais o Natal, porque se nós formos olhar biblicamente, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é cultuado os deuses sóis, tá? O deus sol de cada nação. Se você observar a astronomia, não a astrologia, a astronomia, dia 22, 23, 24, isso é considerada a morte do Sol, dia mais curto. Dia 25, ele nasce imponente, o dia do Sol Invictus. Então é considerado o nascimento do Deus Sol. E Jesus foi incorporado pela Igreja Católica no dia 25, exatamente para tirar o culto ao Deus Mitra, que estava sendo em larga escala, 400 anos já sendo cultuado pelos romanos e outros povos também, que primeiro nasceu na Pérsia esse culto, e os romanos incorporaram e continuaram a adorar ele, porque ele era considerado o deus dos exércitos romanos. Então, quando eles começam a ver o culto católico muito associado ao mitraísmo, eles vão e tentam se divorciar, se separar desse culto pagão, né? Porque tinha hóstia, tinha missa, tinha a fala deles em outras línguas, tinha o sacerdote, então era o Deus Sol que era cultuado. Jesus provavelmente nasceu entre o mês de março e abril. Não sabemos a data e nem a Bíblia faz questão de revelar, porque dezembro era mês de neve. Então os pastores não estavam no campo com as suas ovelhas. E a Bíblia diz que os anjos apareceram aos pastores de ovelhas no campo. Então, dia 25 de dezembro definitivamente não é a data do nascimento de Jesus Cristo. Mas voltando ao Papai Noel, né, e a reforma protestante começou a dar lugar a essa outra pessoa, Father Christmas, essa outra entidade, né, para se dissociar da Igreja Católica. Então começou-se a festejar, mas isso foi firmado em meados do século XIX nos Estados Unidos, aonde foi, principalmente na cidade de Nova York, pelos imigrantes, firmado o Papai Noel que nós temos hoje, o Santa Claus, né? Então ali foi firmado, e através de ser firmado ali nos Estados Unidos, foi levado para o Império Inglês, que foi levado para o mundo todo, onde hoje todo mundo conhece o Papai Noel. Empresas começaram a ver que isso rendia e dava lucro, e no final do século XIX começou mais a virar uma data comercial do que religiosa, onde muita gente hoje, né, leva o Natal como uma época de dar presente, receber presente, e esquece do sentido original, que é o quê? O sentimento de família, de unidade, de perdão. Hoje, principalmente as empresas, é a data que mais se vende no mundo, é o Natal, porque já tem a tradição, uma obrigação de dar presente a outra pessoa, né? Então nós temos que estar ligados sobre isso. Quanto à estrela no céu, é muito interessante. Eu estive pesquisando sobre a estrela, né, de Belém, chamada por muitas pessoas, e há duas hipóteses para que seja aquela estrela. Não seria uma estrela, seria um alinhamento de planetas que deu um brilho tal que parecia uma estrela no céu, e outro seria um cometa. E nos dois casos, os magos que foram até Jesus, eles eram astrólogos, não astrônomos, mas astrólogos. Eles previam coisas nos astros. E por eles verem aquele alinhamento, eles acharam que algo estava acontecendo e foram atrás daquela estrela e acharam Jesus Cristo, né? Então isso aí envolve um pouco de astrologia. Então a estrela no topo da árvore de Natal também nós não podemos usar, que a nossa estrela é Jesus Cristo, não temos outra a não ser ele.
poderosa estrela da manhã. Outro fato interessante é a vela, a luz, né, o presépio, tantas coisas tentando recriar o nascimento de Jesus, né, que por final só fica a Virgem e o Filho, né, como é mostrado em algumas estátuas antigas, a mãe e a criança no colo, ou seja, o culto à deusa e ao seu filho Deus, né, a Virgem e ao seu filho, como nós conhecemos hoje em dia, quem é essa representação de Semíramis e de Tamuz. Então nós temos que tomar muito cuidado. Natal não é uma festa cristã, ela é pagã, diabólica, cheia de significados Agora chegou um ponto importante do nosso vídeo, muito importante. Agora nós vamos conhecer o lado oculto, o que tem por trás no Natal, além de precisar falar alguns nomes aqui, vou dar uma olhadinha e vou falar para vocês de alguns demônios que são associados também à época de Natal. Porque o Natal não é comemorado só aqui no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Tem outros lugares também que comemoram o Natal. E são comemorados com entidades malignas. Como que a Grila. Grila, ela é um troll gigante que na época de Natal, na sua véspera, ela vem para comer as crianças. Ela desce e vem comer as crianças mal criadas, né? Tá, aí vou botar a imagem dela aí também para você ver, né? Ela vem, ué, você não sabia, mas tem, para você ver quantas entidades participam desse dia. Não é bem o aniversário de Jesus, era muita coisa envolvida, era mais uma data de colheita astronômica, religiosa, do que realmente para Jesus, né, sobre o aniversário dele. Também se fala muito, né, da Grila, são os 13 filhos dela, né, que são os Yuled, né, que eles aproveitam também, são muito malvados, igual a mãe. E tem o Yulket, que é o gato gigante dessa troll, que quando você não recebe um presente de roupas, se você não ganhou uma roupa nova, ele vai e devora você. Tô assustando, né? Por causa de uma roupa. Por causa de uma roupa, você é destruído por um gato gigante, né? Deve ser mesmo para poder obrigar a pessoa a comprar, né, não, Jack? Só pode ser isso mesmo, para obrigar a pessoa a comprar. E é um cavaleiro real do século XV, e ele fica louco e é colocado numa casa bem na roça, bem dentro da mata. E ali ele fica muito louco, e ele acaba cometendo canibalismo, comendo as crianças, né? Ele caçava crianças pela floresta. Isso é a lenda. Só que existe uma história real de um homem que realmente ficou louco e foi mandado, o Hans Trapp, né? Foi mandado para o meio da mata. Assombrosa essa história, né? Mas ela é real. Presta era uma bruxa, uma velha, né? E ela roda a terra inteira, procurando abençoar as pessoas boas, as pessoas ativas, as pessoas trabalhadoras, e procurando destruir, esquartejar com os seus demônios que a seguem, as crianças ruins e as pessoas preguiçosas e ruins. É uma lenda que existe, né? E que ela abria, dilacerava a pessoa, arrancava suas tripas, seus órgãos e enchia o interior da pessoa de pedras, palha e lixo. Né? Então ela fazia essa maldade com quem realmente era mal, dava, vamos dizer assim, o troco. Totem, né? Como se fosse gnomos na Escandinávia, é uma cultura escandinava. Eles invadem os túmulos dos mortos e protegem o espírito do morto e a sua família. Também é uma outra lenda interessante aí, né? Na época de Natal envolvendo morte. Né? Eles entram nos túmulos e protegem o espírito do morto e a sua família. Eles têm uma cobrança. Eles têm que achar na porta da família um prato de comida para eles. Se não há prato de comida, eles entram para dentro da casa da pessoa, derruba coisa, quebra coisas, tira troço do lugar, prega peça, mais ou menos o Saci Pererê nosso do Brasil, só que como se fosse um gnomo lá, né? No caso de fazer artes, né? Pregar peça, até você colocar o prato de comida para ele. O último demônio que nós vamos falar agora, da época de Natal, se chama Krampus. Você já deve ter escutado falar dele. Inclusive em alguns episódios do Mistério S.A., né? Salsicha. Se você vai pesquisar, você vai ver que tem Krampus, falando de Krampus. Ele é um demônio, metade bode, metade demônio, que anda junto com o São Nicolau na hora de entregar presentes. Hoje em dia, anda junto com o Papai Noel. Ele
castiga aquelas crianças que foram más. E quando o Papai Noel entrega o presente para as boas, ele vem e bate violentamente naquelas crianças que foram más. Depois ele pega e guarda elas dentro do saco do Papai Noel, porque depois ele as devora viva. Então, são esses os demônios que participam do Natal. Se você souber de mais algum, manda pra gente que depois a gente faz algum vídeo. Eu não estou entrando muito profundo, porque depois eu vou fazer vídeo sobre mitologias, tá? Você que está falando assim, poxa, podia ter falado mais de Nimrod, Semíramis, dos deuses. Eu vou fazer ainda uma sequência de deuses, tá bom? Pode ficar tranquilo que nós vamos chegar nesse vídeo aí. Participa, coloca ideia embaixo nos comentários, para a gente poder comentar sobre isso, falar sobre isso mais a profundo, tá certo? Outra coisa importante que agora, para a gente fechar esse vídeo, senão vai ficar muito longo, porque eu juntei muita coisa para você ficar ciente de tudo. Foi um versículo bíblico que vai responder uma pergunta muito importante. Eu, como um cristão, posso participar do Natal? Devo dar Feliz Natal? Devo participar das festas? E aí, posso ou não posso? E aí nós vamos lá em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Eu não posso ter participação com uma festa que ela é diabólica, mas eu devo aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, para ganhar a minha família para Jesus, para poder compartilhar a minha fé em Jesus. Se você não é cristão, você deve também, do mesmo jeito, aproveitar esse momento para unir a família, pedir perdão, de estar unido, tirar um bom tempo com a família, porque a gente trabalha tanto, tem tantos a fazer no dia a dia, e já que o governo apoia esse feriado, tem esse feriado, aproveite, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, aproveita para rever a sua família e dizer que você ama, que você valoriza, mas não só na época de Natal, demonstra o ano todo. Tá certo, galera? Então, eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve aí embaixo, clica no sininho, clica no like, que ajuda muita gente no YouTube. Tá bom? Tá certo? E não esquece de compartilhar, por favor, porque algo bom tem que ser compartilhado. Fica com Deus, Deus abençoe.